Tem alguém pedindo para aumentar o áudio para o Otávio. Então vamos lá, vamos começar os assuntos. Primeiro tema que a gente vai falar. Primeiro tema que a gente vai falar hoje, vamos questionar a história oficial da humanidade. Né? Porque a gente está querendo falar hoje de quê? Qual o tema dessa live? Em busca da verdadeira história da humanidade. Né? A gente está numa época que é a época da desinformação. A gente simplesmente liga a nossa televisão, vê um monte de história torta lá. A gente, enquanto está olhando para os jogos da Copa, eles passam leis para aumentar os agrotóxicos para a gente comer, passam leis para tirar os produtos orgânicos do nosso supermercado, né? E assim vai, e depois a mesma empresa que vende esses produtos agrotóxicos é a mesma que vende os remédios, né? Que a Bayer comprou a Monsanto. E assim vai o processo em que a gente paga para ser envenenado e depois paga para se tratar. E assim vai diminuindo a população. Então, a gente está numa época em que a gente desconfia da política governamental, a gente desconfia do que as empresas propõem para a gente, para vender para a gente desconfia do que a gente vê no Facebook, porque tem uma notícia e tem o seu contrário, a gente tem notícias falsas o tempo todo, né? E dentro disso, qual é a história que contam para a gente da humanidade? Se o que a gente vê no jornal hoje, às vezes já é mentira, imagina quando falam para a gente o que aconteceu há não sei quantos mil anos, né? Fica mais complicado ainda, nesse sentido. Então, a questão é, o que falam para a gente da história da humanidade? Qual que é a origem da humanidade? A gente vem pelo criacionismo, que foi Deus que criou? Ou a gente vem pela teoria da evolução, né? Das moléculas que viraram bichinhos lá mais primitivos, que foram evoluindo até chegar a gente. E quando a gente vai pesquisar isso ao longo de outras civilizações, ou ao longo de outros grupos de pesquisa, né, que saem fora dessas duas linhas, a gente vê que teve muita coisa que são faladas em outras civilizações que aconteceram, e que a gente aqui, a nossa ciência, não admite isso como sendo uma verdade. Então eu notei aqui, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história secreta da humanidade, está ligada à arqueologia perdida, né, ou proibida, e o que acontece? Achamos objetos agora, por exemplo, de 2,8 bilhões de anos. Objetos que foram trabalhados, tipo como se tivessem sido torneados. 2,8 bilhões de anos. Teoricamente, de acordo com a nossa ciência, era impossível, né, de ter algum ser humano nessa época, e mais ainda desse ser humano ter conseguido produzir alguma coisa. Na época que teve a guerra do Iraque, a primeira coisa que fizeram foi saquear o Museu do Iraque. Por quê? Lá no Museu do Iraque tinham várias provas de que a história do homem, existia uma história oculta da história do homem. Então, por exemplo, lá tinham pilhas galvânicas da época pré-histórica, né? Sabe essa pilha Rayovac, Duracell, que a gente compra? Existiam já na época pré-histórica. Então eles acharam as pilhas galvânicas, não, claro, não tinham marca, eram coisas de cerâmica, e essas pilhas estavam expostas no Museu do Iraque. A gente tem sola de sapato que foi datado de 213 milhões de anos. Né? Nós temos pegadas de homens ao lado de pegadas de dinossauros. Nós temos construções no planeta todo que nós não sabemos explicar, que nem a nossa tecnologia mais avançada do mundo de hoje, a gente conseguiria produzir algo tão bem feito, como algumas pedras, por exemplo, incas, né, que fizeram muros, em que se você pegar uma faca com a lâmina mais fina, você não consegue encaixar entre uma pedra e outra. Parece que elas não só foram cortadas com perfeição, encaixadas com perfeição, mas como se elas tivessem ainda se fundido. Ninguém sabe que tipo de tecnologia criou isso. Ou mesmo mapas, que na época de 1500 e alguma coisa, foram descobertos os mapas de Piri Reis, que já mostravam a Antártida, como se não tivesse gelo. Como que isso era possível de se fazer um mapa com uma visão de cima, como se fosse uma foto satélite, numa época que não existia nada disso? Em que até hoje seria difícil a gente conseguir fazer esse mapa, só hoje com os aparelhos que a gente tem, né, que a gente consegue ver o que está debaixo do gelo, que a gente consegue perceber que aquele mapa ele estava impecável. Então nós temos, por exemplo, na Amazônia, existe todo um trabalho de arqueologia proibida no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, na região da Amazônia, tem muitas provas que vão
quebrar completamente o que falam da origem do homem. Os garimpeiros na Amazônia, a gente vai depois provavelmente fazer um programa, depois devemos convidar algumas pessoas que foram na Amazônia também, numa expedição que foi feita. Mas os garimpeiros que estão na Amazônia, às vezes eles acham ossos gigantescos, tipo acham um fêmur de um ser humano gigantesco, né, de não sei quantos metros de altura. E o que eles fazem? Eles destroem. Por quê? Porque se eles alertarem os arqueólogos e falar que aquele lugar lá está aparecendo esse tipo de coisa, o lugar é interditado para pesquisas, e ali é o local de trabalho deles. Então, qualquer um que vai na Amazônia, em locais mais distantes, vai escutar essas histórias das coisas que eles acham. E no mundo inteiro a gente consegue também achar ossos de seres humanos gigantes. Então, essa nossa primeira abordagem é a história que contam para a gente do ser humano é totalmente, né, ela é totalmente questionável. Não tem como a gente falar que ela bate, né? É cheio de contradições. A gente vai fazer depois um programa para pegar só essa parte de arqueologia proibida e falar só dessas contradições. O objetivo nosso aqui é abrir temas hoje, nessa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho de cada tema. Então, qual que é a dica sobre essa primeira coisa que a gente falou? Quem quiser pesquisa, arqueologia proibida. Existe até um livro, quem gosta de livros em inglês, que chama Forbidden Archaeology, que é assim, considerado o top de coisas de pesquisa de arqueologia proibida. Então, o autor, eu me esqueci o nome dele, escreveu um livro que também fala disso em português, mas sobre a história da humanidade, do ser humano, que se chama A História Secreta da Humanidade. Quem digitar História Secreta da Humanidade e Forbidden Archaeology vai achar quem é o autor, qual é esse livro. Né? Existem alguns, dentro disso, a gente vai ver vários autores que tentaram apresentar informações sobre essa história oculta da humanidade. Então a gente vai ter o Zecharia Sitchin, que trabalhou com a parte dos sumérios, das tábuas de argila sumérias. Então quem quiser se interessar por isso também, o Zecharia Sitchin, é o mesmo que escreveu o 12º Planeta, que é longe de ser um dos melhores livros dele. Ele tem Quando os Gigantes Andavam sobre a Terra, que é bem melhor, por exemplo, e tem outros livros que são melhores também. Nós temos o Anton Parks, que é um franco-alemão, que escreveu alguns livros. Os primeiros livros dele são meio delirantes, de umas visões que ele tinha, e depois ele passou a escrever livros de pesquisa deles. E ele tem um que se chama Éden, que é sobre a origem do ser humano, a criação do ser humano. E o Anton Parks, os livros dele existem em francês e também em inglês. Na verdade, quem se interessar por esse assunto. E essas pessoas abordaram as antigas civilizações. Falaram também de Atlântida, de Lemúria, o que veio antes da Suméria. Né? Em Dáquila a gente ouve falar de uma civilização que a gente chama dos Murios. E aí o que acontece? O que acontece é que, como a gente só escutou falar de Atlântida e de Lemúria ao longo da história, toda vez que algum pesquisador acha vestígios de antigas civilizações, seja debaixo da água, que tem muita coisa que está debaixo da água, perto do Japão, por exemplo, tem muitas coisas debaixo da água. Seja sobre a terra, por exemplo, na floresta amazônica, tem muitas pirâmides, muitas cidades ainda a serem descobertas lá no meio. Tudo que a gente acha dessas antigas civilizações, as pessoas têm mania de publicar falando que é o quê? Isso é Atlântida, ou então isso é Lemúria. Gente, existiram várias outras civilizações antes da Suméria, que a gente conhece, e entre Atlântida e Lemúria existiram outras. Existiram reinos, existiram várias coisas que deixaram vestígios que a gente às vezes não sabe, quando acha alguma coisa daquilo, não sabe explicar, né? Que são essas provas que a gente acha de peças que foram torneadas eu achei a data aqui, há 2,8 bilhões de anos atrás. A gente acha esses vestígios e todo mundo quer falar assim, a gente não sabe explicar, ou deve ser a tal de Atlântida ou Lemúria. Gente, foram várias civilizações. Então, para quem se interessa por esse assunto, tudo que buscar e que for antes dos sumérios, nem tudo é de Atlântida ou de Lemúria. Vai ser também de civilizações que a gente não sabe o nome. E é muito interessante pesquisar isso. Outro dia eu estava pesquisando sobre o povo Kabyle da Argélia.
A Argélia, no norte da África, hoje ela tem uma quantidade grande de árabes e da etnia árabe, mas ela não tinha muitos da África negra, quase ninguém, e nem da parte árabe, quase ninguém antes. Ela tinha um povo que era chamado de Kabyle, ou Kabili. Esse povo era louro ou ruivo, no meio da África. Ninguém sabia explicar como eles chegaram lá. Mas o fato é que tem algumas ilhas perdidas no Atlântico que tem pessoas com as mesmas características que eles. E um outro local que eu esqueci aqui de cabeça que eu posso pesquisar para quando a gente for aprofundar isso na outra live. E foram fazer pesquisas genéticas com esses cabiles, com os ruivos, com o pessoal dessas ilhas e perceberam que eles vinham de uma mesma origem. E o detalhe, eles todos falavam que vinham de uma civilização que desapareceu. Aí todo mundo fala, então esses são descendentes dos Atlantes. Não sabemos, pode ser uma outra civilização. Mas temos várias maneiras da gente pesquisar essas antigas civilizações e nem tudo que a gente acha é Atlântida ou é Lemúria. Tem coisas que a gente ainda vai perceber que são outras civilizações ou outros reinos que a gente nunca ouviu falar, né? Que não tínhamos informações ainda. Misturado a essa questão das antigas civilizações, a gente vai abordar a questão de presença extraterrestre. Aí tem gente que vai questionar, puxa, como assim presença extraterrestre? O que isso tem a ver, né? Ao longo da história, nós temos provas de visitação extraterrestre ao longo de toda a nossa história. Toda a nossa história, né? Dentro do que a gente vivencia hoje, a gente tem os OVNIs que a gente vê e não sabe explicar. Tem vários grupos que têm contatos físicos, né, com esses seres. Tem vários grupos que conseguiram registrar, né, nós conseguimos achar várias imagens hoje, né, muita gente vai ter imagens falsas na internet, mas a gente consegue também achar imagens que são verídicas. Vamos ter depois um programa só sobre a questão de presença extraterrestre. Só essa questão. Mas ao longo da história, o que aconteceu? Se a gente for ler as tribos, as outras civilizações, todas elas falavam que tinham contato com deuses que vinham das estrelas. Todas. Inclusive a tribo dos Dogons, na África, eles falavam que os seres de Sírios tinham vindo para passar para eles o conhecimento que eles tinham. E eles tinham um conhecimento astronômico absurdo quando eles foram descobertos na África, os Dogons, e falavam, inclusive, que a estrela de Sírios era uma estrela dupla. E davam informações astronômicas muito precisas, que na época o pessoal achou que eles estavam delirando, porque nem as universidades sabiam essas informações que eles tinham. Mas quando foi construído o telescópio Hubble, e foi apontado para as estrelas de Sírios, perceberam que tudo aquilo que era falado pelos Dogons batia com as informações que tinham, ok? Então, ao longo dessas civilizações, eles falam dos deuses, civilizações antigas, deuses que vieram para trazer o conhecimento para a humanidade. Bom, se eles vieram de fora mesmo, ou de outros lugares, é difícil falar, né? Porque hoje também a gente fala pela física quântica da teoria dos hologramas, né? Como se o nosso planeta fosse um holograma. E, na verdade, é como se tudo fosse ilusório, fôssemos uma projeção, né? Da nossa consciência aqui embaixo e estamos vivendo essas histórias, mas que seria como uma Matrix. Ok, a gente vai fazer depois também uma live ou um programa para a gente falar só dessa questão holográfica, do universo holográfico, da gente estar preso numa Matrix, preso num holograma. Mas hoje vamos considerar que a gente está aqui dentro, né? E das histórias que acontecem aqui dentro desse holograma, né? Então, ao longo do tempo, da história do homem, tem vários indícios de presença extraterrestre, que eles chamavam de deuses, de várias antigas civilizações que eles falavam que desciam das estrelas, né? Os livros dos Vedas indianos, lá dos hindus, falam das batalhas entre os deuses que guerrearam, né? Por quê? Porque existem diversas raças diferentes, né? Existem várias raças que são muito diferentes, com objetivos diferentes e que vão se juntar com objetivos totalmente diferentes. E dentro desse assunto, né, de presença extraterrestre, a gente acompanha
a origem da raça humana. Por quê? Porque se formos pesquisar nas tábuas de argila dos sumérios, nos mitos da criação de antigas civilizações, em tudo que a gente tirar fora a nossa ciência, né, o que a gente chama de ciência acadêmica hoje, a gente sempre vai ver que eles falam de deuses que vieram das estrelas, que modificaram uma certa genética, ou deuses que vieram de fora, ou deuses que vieram de uma outra dimensão, né? Eu não estou afirmando que foram das estrelas, nem de uma outra dimensão, mas uma consciência que veio de algum lugar, fora daqui, e que teria criado a gente, né, o ser humano, de uma maneira a mexer na nossa parte de DNA, a desenvolver, que colocou uma parte do DNA deles no nosso, e que esse DNA teria sido alterado diversas vezes por raças diferentes, segundo os objetivos de cada raça. E aí a gente faz um comparativo. Quando a gente vê a mitologia grega, a gente vai ver que o deus, né, o Zeus lá, corresponde à mitologia suméria, ao deus Enlil. Né? Então, que existe uma correspondência desses deuses de diferentes civilizações que era uma mesma personalidade. E que se a gente pesquisar na Bíblia, o Antigo Testamento, a gente vai perceber, né, primeiro que o Deus da Bíblia do Antigo Testamento ele é totalmente bipolar. Né? Um dia ele dá presentes para a humanidade de ajuda, no outro dia ele manda matar, ele queima a cidade inteira, manda explodir, pede sacrifícios e mata todo mundo. Então um dia ele está feliz com a humanidade, no outro ele está raivoso. Né? Aquele Deus do Antigo Testamento, se você analisasse sem falar que era Deus, você falaria assim, puxa, ele é bipolar e tem um certo desequilíbrio emocional, parece. Né? Então, como que a gente entende isso? Como que pode aquele Deus da Bíblia ter comportamentos tão diferentes? Qual que é a resposta para isso? A resposta para isso é quando a gente vai perceber que aqueles textos mais antigos da Bíblia são cópias perfeitas de textos egípcios, que foram cópias perfeitas de textos acadianos, da época da Babilônia, e que foram cópias perfeitas de textos sumérios. Só que nas histórias egípcias, acadianas e babilônicas, são vários deuses, alguns pró-humanidade e alguns contra. E dentro dessa lógica de deuses pró e contra, quando, né, os judeus ficaram cativos na Babilônia, eles escutaram essas histórias todas de deuses, e como eles eram monoteístas, eles colocaram as histórias todas como se fosse um Deus só. E assim a gente vê, né, um Deus só, com comportamentos completamente contraditórios. Né? Um Deus que é bom, mas manda matar um monte de gente. E se a gente for fazer as contas da quantidade de gente que esse Deus matou no Antigo Testamento, é muito maior do que o próprio diabo mata na Bíblia. Que eu acho que, se eu não me engano, ele matou só 10 pessoas, que foram os filhos de Jacó, se eu não me engano, e com autorização de Deus ainda. Né? Então, tem atitudes que são estranhas para a gente analisar. Mas por quê? Porque essa parte do Antigo Testamento, vejam bem, eu estou falando apenas do Antigo Testamento, ok? Da parte da criação ali, do início das coisas. Essa parte deriva de várias cópias de textos sumérios, acadianos e egípcios. Então, quem se interessa por esse assunto, presença desses deuses extraterrestres, criação humana, né? Tem como pesquisar esses livros do Anton Parks, tem como pesquisar os livros do Zecharia Sitchin, tabletes de argila sumérias, vai achar muita informação sobre isso tudo, sobre os Anunnaki, né? Sobre outras raças, várias raças que vieram, sobre as modificações genéticas que fizeram. Né? Agora, se vieram de fora, de outra dimensão, de estrelas, se estrela não existe, isso aí é uma outra questão que a gente vai deixar para depois, né? Para outras lives, para não polemizar totalmente a coisa hoje. Vamos lá, então. Aí a gente agora, estando ainda na questão da origem da raça humana, né, desses deuses criadores que teriam vindo e manipulado a genética do ser humano. Porque nos textos sumérios a gente fala de deuses que vieram de naves, de fora, e que mexeram na genética. Eles falam de engenharia genética, no textos sumérios, gente, falando de engenharia genética, né, da história dos Anunnaki. Como que eles foram mexendo para criar, moldar o ser humano dentro disso, para
alguns grupos tentaram explorar o ser humano, outros grupos tentaram desenvolver o ser humano. Né? Até que ele começou a desenvolver um ser que seria super-humano, que poderia desenvolver novas habilidades, outras coisas. E aí o que aconteceu? Houve um racha nessas raças. Uma que queria o desenvolvimento, outra que queria exploração. Né? Para o pessoal que gosta de teoria da conspiração, uma delas representa o que a gente chama de governo oculto, que não é teoria, tá, gente? Falar teoria da conspiração, mas não é teoria, basta pesquisar que vai conseguir encontrar muita informação. Dentro disso, se separou em dois grupos. Um grupo, que é esse chamado governo oculto, o que eles fazem? Eles têm um local que dizem, alguns textos indicam, né, textos de outras sociedades indicam que eles estariam num lugar que eles chamam de Shambhala, e que as portas, um portal para acessar esse lugar, estaria, por exemplo, nas montanhas do Tibete. Né? Nas pesquisas que a gente fez agora, nos nossos grupos de pesquisa, a gente não achou ainda nada que demonstre isso que eu estou dizendo agora, né? com absoluta certeza. Mas documentos de antigas civilizações secretas de outros grupos demonstram que o acesso a esse portal seria pelo Tibete, ali, um dos acessos pelas montanhas do Tibete, mas que o local não seria lá, seria fora da Terra, na verdade, onde eles estariam, ou pelo menos fora daquele ambiente ali. E aí o que acontece? Por coincidência, pesquisando sobre esse local, né, e esse tal governo oculto, eu achei vários mitos ou várias histórias interessantes que vale a pena ser compartilhadas aqui. Né? A primeira delas vou citar 3 histórias. Uma sobre o Graal, outra sobre a Segunda Guerra Mundial e a terceira sobre um rei chamado Nimrod, que parece que era descendente de Noé. Vamos começar pelo Nimrod, que é a história mais antiga que a gente acha dele. Esse Nimrod seria um dos descendentes de Noé. Ele seria uma pessoa que teria o que eles chamam de signo da origem. Esse signo da origem seria uma marca que mostra que esse Nimrod não era daqui da verdade, que ele estaria conectado a um eu superior dele em outro lugar. E ele tinha habilidades paranormais, o Nimrod. Ele era um rei. E aí, ele entrou em conflito com essa outra sociedade que tinha esse portal em Shambhala, que era considerado um tipo de governo oculto, né? Opositor aí. E que ele acreditava que fosse o que se fazia passar por Deus, esse Nimrod. E aí, quando ele entrou em conflito, ele ia se casar com uma princesa que em alguns textos é chamada de princesa Ishtar, né? Em outros textos, esse Nimrod ia se casar com uma princesa que se chamava Isa. Princesa Isa. Ela teria sido raptada por esse governo oculto. E esse Nimrod, ele precisava atravessar um portal para conseguir atacar esse outro povo para buscar de volta essa princesa dele, segundo esses textos. Para que ele pudesse, olha que interessante essa história, gente. Para que ele pudesse, o pessoal que já pesquisou coisas parecidas vai entender o que eu estou falando. Para que ele pudesse ir para essa outra dimensão, ele precisava, primeiro, ter uma roupa especial que gerasse um campo eletromagnético que permitiria que ele não ficasse afetado nessa outra dimensão para ele e para os soldados dele quando eles passassem. Mas antes disso, ele tinha que conseguir gerar a abertura do portal. E para que ele gerasse a abertura do portal, seria necessário, primeiramente, que ele construísse uma torre com um labirinto específico dentro, para gerar uma frequência específica. E depois que ele construísse essa torre, que ele construísse uma pirâmide num formato de zigurates. Ou seja, uma pirâmide escalonada. Tá? Exatamente assim no texto. Uma vez que ele construiu a torre, depois a pirâmide, estava em treinamento, que os soldados dele estavam em treinamento para desenvolver o que no texto eles chamam de energia vril, que é o que nós, pesquisadores, hoje chamamos de energia taquiônica.
esse Nimrod criou um outro grupo para desenvolver as roupas especiais, que ele chamou de grupo da vestimenta. Né? Tem bastante coincidência nessa história. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi esse texto. E aí, quando essas vestimentas ficaram prontas, o grupo dele ficou pronto, eles atravessaram, conseguiram abrir o portal, entrar por essas portas de Shambhala e atravessar para o outro lado com os soldados. E tiveram batalhas com outros soldados que estavam do outro lado. Mas contam que a parte mais difícil não foi essas batalhas, foi quando eles passaram em alguns locais que eram, eles chamam de labirinto das ilusões, que aconteciam coisas quase que hipnoses com eles, que os soldados se entregavam, se matavam, que eles não tinham força mental. E só aqueles que tinham mais treinamento mental com essa energia vril, domínio dessa energia taquiônica, eles conseguiam perceber que aquilo tudo era uma ilusão e eles conseguiram atravessar aquela ilusão. Passar por ela. E aí, na história, eles contam que quando ele atravessa esse labirinto da ilusão, o rei Nimrod, com alguns soldados, vários já tinham morrido, ele tem que enfrentar um semideus ou um deus que está desse outro lado. E na hora que ele está lutando com ele está matando o Nimrod, e ele consegue matar esse semideus lá, mas ele morre também. E a princesa Isa, ou a princesa Ishtar, ela falece também. E nessa história, nesse conto, eles contam que os seres da origem, né, os deuses da origem, que estavam num outro nível dimensional muito superior, ao perceber que aquele tinha sido o primeiro homem a realmente se levantar contra aquele governo oculto, a realmente lutar contra a ilusão, a realmente acreditar, se treinar e se preparar e estar pronto de coração para atravessar aquilo tudo, mesmo o fato dele ter morrido e a da Isa ter morrido, justificou que eles fizessem com que ele passasse por um processo que no texto eles chamam de transmutação. Né? E aí acaba essa história do primeiro levante de alguém contra esse governo oculto. Esse é o primeiro que a gente achou de textos antigos. Então a gente falou do primeiro levante, né, que a gente acha na história. Então agora a gente vai para a época da Inquisição. Também estamos falando, gente, para não parecer que a gente está falando de um monte de história aleatória, a gente está falando de histórias ocultas da humanidade. Todas têm a ver com arqueologia proibida, todas têm a ver com os deuses, todas têm a ver com várias coisas. Né? A gente está soltando vários teminhas aqui. Então vamos para a Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra. Aliás, antes, vamos para a história do Graal, que é, né? Vamos por ordem cronológica. Havia na Espanha, na Itália e no sudoeste na França, aquela região que a gente chama de Languedoc, né? Haviam 3 povos diferentes que teriam sido treinados. Fala-se que na época de Cristo, de Jesus Cristo. Mas aí a gente fala, mas que época de Cristo? Porque se a gente for ver a história de Jesus, né, houve uma manipulação das histórias que foram contadas. Porque a história de Jesus é muito parecida com a história de Horus e que é muito parecida com a história do deus Mitra. E tem mais um monte de messias que todos nasceram no dia 25 de dezembro. Todos. Todos foram quase que uma concepção imaculada. Né? Porque o Horus, quando ele nasceu, ele é filho do Osíris, mas o Osíris já tinha morrido. Né? Então é uma concepção imaculada. E todos nasceram de concepção imaculada, todos vieram como Messias, todos tiveram um processo ou de transmutação ou de ressurreição, todos nasceram na mesma data. Ou seja, houve algum personagem que vivenciou isso tudo, mas qual deles foi o original? Primeira pergunta é, será que houve um que foi o original e os outros repetiram a mesma história? Ou será que só existe um original e modificaram, né, contaram como se fosse outro e outro e outro para desviar o foco de religiões? É difícil a gente afirmar isso, mas pesquisem sobre os messias que vêm com as mesmas datas, com a mesma missão, com a mesma história. Vocês vão achar o Mitra, o Horus, Jesus e mais um monte.
né? Então, será que a história de Jesus foi realmente na época que a gente acha que foi? Ou será que ela é mais antiga e fazem contar para a gente como se fosse agora, né? O que será que é dessa história que é real e o que será que não é? O que foi manipulado e o que não foi manipulado? Então, vale a pena pesquisar esse tema também para a gente perceber que existe também manipulação dentro das religiões. Tanto é que as religiões falam coisas diferentes. E mesmo as religiões que são cristãs têm interpretações bem diferentes da Bíblia. E às vezes, mesmo dentro de uma mesma religião, dois pastores vão te dar interpretações completamente distintas de uma mesma parte. E se a gente for pesquisar textos muito antigos da Bíblia, que é chamada Bíblia de Jerusalém, uma das mais antigas, a gente vai achar textos que são idênticos a textos sumérios. Inclusive, o texto da Arca de Noé, a gente vai achar ali, na parte suméria, né? Existe, esqueci o nome dele, Ziusudra, personagem sumério, chamado Ziusudra, é o Noé. Ele fez uma arca do mesmo jeito, fez os bichinhos do mesmo jeito, fez tudo igual, né? A gente tem uma história também muito similar à do Moisés, nas tábuas sumérias, e também a história de Moisés cruza em muitos pontos a história do do faraó Akhenaton no Egito. Então, quem se interessou por esses temas também vale a pena pesquisar. Moisés, Akhenaton e o personagem também dos sumérios, que teria a mesma história, que flutuou num bercinho e várias coisas muito parecidas. Então, é outro ponto que é interessante. Mas voltando para a história do Graal, seria a descendência de linhagem. Vários textos indicam que a descendência de linhagem de sangue de Jesus, ou de Horus, ou de Mitra, né, pouco importa o nome que a gente vai dar, ou Yeshua, né, que é essa descendência de sangue com a parceira com quem ele foi treinado. Esses dois, o casal, no caso, se a gente for pegar Jesus, vamos pegar Maria Madalena, um casal. Esse casal teria treinado para manipular e desenvolver o plasma sanguíneo, para desenvolver várias habilidades paranormais. E dentro disso, a capacidade de materializar um pó diferente, que estaria ligado ao aumento do tempo de vida das pessoas. Então, existem pesquisas ligadas a esse pó, que falam do Graal, existem pesquisas ligadas àquela taça que teria colhido o sangue de Cristo, falando do Graal, existem pesquisas que falam que a taça com sangue que simbolizam a descendência de sangue, os descendentes de Jesus, né? Que a gente vê no Código da Vinci, inclusive. Então, o que acontece? Existem os segredos ligados ao Graal que algumas sociedades secretas falam deles. E quais seriam esses segredos? Seria a manipulação dessa energia ligada ao segredo da Santíssima Trindade, a manipulação dessa energia vril, a um casal estar perfeitamente sincronizado, né? Os trabalhos e atividades energéticas que eles faziam com o campo eletromagnético traziam conhecimentos e a materialização desse pó e várias outras coisas. Então, é o que a gente chama os segredos do Graal, estariam ligados a isso. E aí, o que acontece? Quando teoricamente, a Maria Madalena teria vindo para o sul da França, encontrado com o próprio Jesus lá, usando o nome de Merlin, que Merlin era um título. Porque a gente acha várias histórias de Merlin parecem tempos diferentes. Merlin era um título que se atinge aquele título vibratoriamente, consciencialmente. Eles teriam se encontrado no sul da França, na região de Languedoc, compartilhado esses conhecimentos. Nessa região, tempos depois, surgiram os cátaros. Na Espanha surgiu uma outra família e na Itália surgiram os bogomilos. Todos eles tinham conhecimentos ligados a isso. E eles eram contra, de alguma maneira, alguns celtas e outros povos aí. Aí o que acontece? Esses bogomilos, né, cátaros, né, os tarses na Espanha, por exemplo, quando esses segredos do Graal, a manipulação dessa energia, ela começa a ser desenvolvida, existe um desenvolvimento consciencial e local daquela civilização. O que aconteceu?
que a igreja, na época, percebeu que esses povos estavam se desenvolvendo, principalmente o povo cátaro ali. Então foi criada a Inquisição para matar os cátaros e para tentar resgatar, ter acesso ao tal do tesouro do Graal. Né? E nessa época, o que acontece? Não era tudo, sim, positivo de um lado, bonzinho de um lado e malvado do outro, muito certo, não. Porque mesmo dentro da própria igreja, existem diferentes sociedades que lutam ali dentro. Da mesma forma que no mesmo país, a gente tem diversos partidos políticos lutando ali para tentar ficar no poder. Dentro de uma mesma estrutura da igreja, existem sociedades, como o Priorado de Sião, por exemplo, né, e outras. E que lutam entre elas ali. E o fato é que eles iam fazer a Inquisição para matar os cátaros. Mas aí os dominicanos, que tinham alguns infiltrados dentro, eles quiseram assumir uma parte da Inquisição, porque eles aproveitariam para matar aqueles que também não eram, e falar assim, a gente vai matar os não católicos, não só os cátaros. Porque assim eles matavam também pessoas que eram contra os cátaros. Ou seja, dentro da própria igreja, uma luta de poder. É meio complexo esse assunto, eu não vou explicar ele profundamente agora não, porque ele vale uma live inteira, porque é bem complicado, assim, como que foi esse processo. Mas o fato é, para simplificar a história, que na fortaleza de Montségur, que foi a última que os cátaros perderam, não é, no sudoeste da França, antes, quando eles perceberam que eles iam perder, né, que os soldados estavam vindo e matando todo mundo, os cavaleiros teutônicos, que eram alemães e poloneses, dissidentes, né, da maçonaria na época, eles quiseram proteger essas famílias. Os Tarsis, Bogomilos, Cátaros, e eles deram proteção. E eles fizeram o quê? Eles permitiram, segundo esses documentos, né, que a gente encontrou, que eles fugissem com os tesouros nos navios teutônicos. Esses navios, 5 navios, partiram da Europa, desceram o Atlântico, entraram pelo Mar del Plata, subiram, acho que não sei se é o Rio Paraná, qual rio que é, e se instalaram numa região perto de Assunção, no Paraguai. Essa parte também dos documentos é muito interessante da história oculta. O que começou a acontecer com o Paraguai naquela época? Ele recebeu esses segredos. Foi construído um local para que guardasse esses segredos e o povo ali próximo começou a desenvolver essa parte energética. E o país começou automaticamente, depois que ele foi criado, tempos depois, a prosperar. Foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Desenvolveu economicamente. O que a gente acha, estuda na história, que o desenvolvimento econômico do Paraguai incomodou a Inglaterra, e a Inglaterra convenceu o Brasil, Uruguai, né, e a Argentina a entrar em guerra com o Paraguai. Essa é a história que a gente estuda. Mas ninguém fala dessa história do Graal. Que, na verdade, o que incomodou foi perceber que algo estava sendo desenvolvido ali e que era preciso matar aquele povo e tentar recuperar esse segredo. Essa seria a explicação que alguns documentos citam da Guerra do Paraguai. E o fato é que em alguns grupos que trabalham com desenvolvimento de paranormalidade, a gente vai observar que aqueles que saem com frequência ligada ao Graal, de maneira geral, têm descendência ligada aos Bogomilos na Itália, descendência ligada aos cátaros na França, aos cavaleiros teutônicos, que podem ser da Alemanha ou da Polônia, e podem estar ligados a famílias espanholas, mas da parte do sul ali da Espanha, muita gente ali, ou do pessoal do Paraguai. Entende? Então, tem manipulações assim, ou documentos que falam dessas histórias que são extremamente interessantes. Por que eu expliquei essa história do Nimrod primeiro, que foi o primeiro levante contra um governo oculto? Essa história do Graal, eles estavam desenvolvendo algo também que era um outro levante contra o governo oculto, e por isso foram atacados. Por isso surgiu a Inquisição. Agora a gente vai para a Segunda Guerra. O que acontece na Segunda Guerra? Né? Na Segunda Guerra, é isso mesmo, alguém me corrigiu aqui, subir o Rio da Prata e na sequência Rio Paraná. Perfeito.
Na Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra. Vamos para antes da Segunda Guerra, ok? Antes da Segunda Guerra, se a gente pesquisar, é difícil a gente achar hoje porque existe um contramovimento, mas se a gente pesquisar as relações diplomáticas antes, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente vai ver que vários diplomatas de outros países não criticavam, não tinham essa visão que a gente tem do Hitler como um verdadeiro demônio. Eles elogiavam muito o que ele fazia. A gente estamos falando antes da guerra. A gente não vou entrar em polêmica aqui, né? Não é neonazismo, não se trata nada disso, não, ok? Então, antes da Segunda Guerra, tinham relações que parecia que estava tudo ok ali. Né? Existia uma certa humilhação da Alemanha, que tinha perdido a Primeira Guerra, estava pagando uma dívida, o país estava bem fraco economicamente, várias coisas, mas os outros diplomatas elogiavam a gestão do Hitler quando ele começou. Né? E ninguém colocava ele como um monstro. E aí, se a gente for pesquisar, houve um momento, o Hitler ele criou vários grupos, tinha a Sociedade Thule, tinha a Sociedade Vril. A Sociedade Vril, ela tinha só mulheres que eram telepatas e que canalizavam mensagens dos seres de Aldebaran. Mulheres muito bonitas, por sinal. Quem conseguia ver as fotos, então digita Sociedade Vril depois, pesquisa. Uma delas, a Orsic, que era a primeira da sociedade, ela trocava correspondências com Nikola Tesla. Porque ele recebia muitas informações que ele dizia que vinham prontas na cabeça dela, e ela recebia muitas informações que ela dizia que vinham dos seres de Aldebaran. Já a Sociedade Thule, ela treinava os SS nazistas, que antes não era nazista assim, treinava um grupo de pessoas, não tinham esses termos na época, para desenvolvimento de paranormalidade e energia vril, que é a energia taquiônica. Depois foram criados grupos de caçadores de artefatos. Né? Tanto é que na Amazônia existem sepulturas de soldados nazistas lá, até hoje. Porque vários morreram pesquisando artefatos de cidades antigas. Então, eles acharam muita coisa. Né? Existem vídeos antigos deles achando alguns túmulos específicos no Egito, várias coisas que eles encontraram. Quando eles desenvolveram as coisas, eles decidiram, com a humilhação que o país deles sofria e tudo mais, de pressão econômica e tudo mais, eles decidiram fazer uma expedição para o Tibete. Por que eles fizeram uma expedição para o Tibete? Lembram que a gente falou do assédio do governo, de uma certa maneira, segundo alguns documentos? Bom, gente, estou falando aqui, isso aqui agora é baseado em coisas de documentos que a gente está pesquisando, tá? Aí o que acontece? Eles criam uma expedição com soldados para ir para o Tibete. Chegando lá, eles não procuram os parceiros do Dalai Lama, aqueles lamas, eles procuram outros grupos de lamas que desenvolviam um outro tipo de domínio da energia Kundalini. Muito diferente. Incorporam esses lamas na expedição, eles vão para as montanhas ali, de neve, né? Porque eles estavam buscando o tal do portal de Shambhala. Qual que era a ideia deles? A ideia é que se eles atacassem esse portal e conseguissem derrubar o que eles consideravam que era o governo oculto, ali criaria-se outro tipo de sociedade. Né? Não estou entrando nos detalhes das consequências disso, das polêmicas, de mataram não sei quantos. Nós não chegamos na guerra ainda. Né? Não estou dizendo viva isso ou viva aquilo. Não se trata disso. A gente está analisando. Houve essa expedição. É algo que pode ser pesquisado. Então, quem quiser pesquisar, procure, primeiro, um livro que se chama O Mistério de Belicena Vilca, que é um romance, tá, gente? Mas que traz muitos fatos verdadeiros citados ali. Então, é uma novela, na verdade, romanceada, que traz muitos fatos que foram reais ali dentro. Primeiro ponto. E que vocês vão ver, as pessoas que trabalham com pesquisa de paranormalidade, contatos com extraterrestres, tudo, ali vai citar várias coisas ligadas a isso, né? Artefatos, minicétulos, muita coisa é citada ali. Pesquise também sobre a expedição para o Tibete, né, da Alemanha.
porque ali você vai entender uma série de coisas. O pessoal que falou da Blavatsky, ela também acessou várias informações do Tibete, mas a Blavatsky, ela interpretou esses grupos de lamas que os alemães fizeram parceria como sendo totalmente maus, assim, do mal absoluto. E hoje percebe-se, com algumas pesquisas, que ela entendeu mal um dos grupos lá, pelo jeito que eles se vestiam, eles usavam roupas com ossos humanos daqueles que tinham morrido, outro tipo de coisa, mas não significa que eles tinham intenções, era a cultura deles. Então existe até alguns documentários de pesquisa a respeito do porquê Blavatsky enxergou aquele povo daquele jeito e por que ela teria se enganado. Né? Então essa guerra, antes disso, por exemplo, o Churchill, né, na Inglaterra, quando ele viu que o lado alemão estava desenvolvendo uma série de coisas ocultas, ligadas a energias, várias coisas, ele procurou Aleister Crowley, pedindo para que ele fizesse alguns símbolos, né, um grande ocultista muito famoso, símbolo para que o grupo dos aliados tivessem os seus símbolos também que neutralizassem os outros símbolos dos outros. Né? Um deles é aquele símbolo do V da vitória, que o Churchill fazia o tempo todo, que na verdade não era um V da vitória, ele tinha a ver para tentativa de neutralizar alguns símbolos, né, ligados ao pessoal que trabalhava com essa energia vril. Ou seja, antes da guerra começar já existia dois grupos medindo força ali. Então, quando esse grupo foi para o Tibete e tentou invadir esse portal, né, para dar um golpe, né, em cima direto do que eles consideravam que seria o governo, a ideia deles era o quê? Quebrar o sistema. Totalmente quebrar o sistema. Quando falhou isso, em seguida esses soldados, os sobreviventes, que muitos morreram, os que conseguiram voltar, informaram a Thule e a Alemanha decidiu se preparar para uma guerra, para a Segunda Guerra. Porque eles tinham certeza que ali eles seriam atacados porque eles tinham ido longe demais no ataque deles ali no Tibete. Então que era melhor eles tomarem a dianteira e eles atacarem, de uma certa maneira. Então aí a gente percebe que depois disso, né, desenrolou várias histórias, né, de questões de raças, disso, daquilo, né, que é falado, algumas exageradas, outras não, né, dos dois lados, né, o lado que ganha a guerra sempre conta a versão do seu jeito. Mas aí a gente tem duas conclusões que são interessantes no final dessa guerra. A primeira a gente vê guerra de tudo quanto é jeito. A gente já viu até os Estados Unidos soltarem bombas atômicas no Japão. Todo mundo pode questionar tudo, não tem problema nenhum. Tudo é aberto, a gente pode criticar tudo. Mas se você for colocar em questão que a Alemanha era o grande mal da humanidade, que Hitler era o demônio de tudo, e que os aliados eles realmente eram bons, você corre o risco de ser preso. Então isso é uma coisa que vale a pena a gente se perguntar, mas gente, por que chegou nesse ponto só nesse caso? Por quê? Se o resto todo a gente pode criticar, ter várias opiniões, bater boca no Facebook, nesse único caso não se admite colocar em questão isso. Questionar algumas coisas. Já é uma coisa assim, estranha. A segunda coisa estranha no final da guerra, alguns almirantes teriam feito depoimentos dizendo o quê? Que eles teriam almirantes alemães, participado da construção de um super bunker na Antártida, para que o Führer deles pudesse ficar lá, em segurança. E há um momento na guerra em que os aliados estão perseguindo, não sei se são submarinos alemães, e no momento que eles estão perseguindo esses submarinos alemães, eles dizem que apareceram várias naves na Antártida, quando eles chegam perto da Antártida, várias naves, e que dizimaram todos os aliados. Os poucos sobreviventes falam disso. Então, o segundo ponto interessante depois disso, ainda na Antártida, os países se reuniram e decidiram fazer um tratado de paz com relação à Antártida, em que eles dividiram áreas lá, e tem áreas que nenhum país pode passar. Dividiram as áreas em que cada um poderia passar, e é terminantemente proibido qualquer invasão da Antártida, qualquer guerra com relação à Antártida. Agora, ao longo da história da humanidade, a gente viu vários tratados de paz serem rompidos, vários países invadirem um outro, todo mundo desrespeitar todo mundo. Só a Antártida, só esse tratado ele é respeitado. O Tratado da Antártida, pesquisem sobre isso.
que por coincidência falam que tinham construído um bunker por Führer antes do final da guerra, para ele ficar em segurança. Por coincidência foi onde apareceram as naves. Por coincidência existem áreas que são proibidas de voar, porque dizem que tem bases de instalações secretas lá, que eles acreditam que sejam alienígenas. Né? E qual outra coincidência com relação a isso? E por coincidência é onde, para o pessoal que faz as pesquisas de terra convexa e também para o pessoal que faz as pesquisas de terra plana, é onde existe a muralha de gelo. Né? Então, tudo ali na Antártida. E de repente fica esse segredo. Ninguém mais pode ir lá, ninguém mais pode guerrear, ninguém pode invadir, cada um com a sua área, ninguém pode pesquisar o que não é dali, e todos os países respeitam isso. Tá, então falamos um pouco das religiões, origem da raça humana. Então, a manipulação. Então, eu falei um pouco da manipulação das religiões. Muita gente fala, nossa, não, que absurdo falar uma coisa dessa, né? Religião é sagrado. Todas são sagradas, né? E teoricamente todas deveriam amar uns aos outros, e teoricamente todas deveriam se respeitar. Na verdade, ao longo da história, o que a gente vê é guerra e matança o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente vai observar, inclusive, pessoal que fala assim, com relação à Segunda Guerra, gente, a guerra acabou, olha o mundo que a gente vive hoje, ele é super bacana, né? Todo mundo sendo explorado, né? Continua tendo guerra para todo lado. Os que eram os bonzinhos, que deveriam ser os bacanas que salvaram o mundo da maldade, entre aspas, a gente hoje vê um mundo não muito diferente, né? Cheio de podridão para todo lado. A gente que está aqui no Brasil, por exemplo, enquanto a gente está vendo Copa, passando um monte de lei para envenenar a nossa população, né? Então, e é o que está acontecendo em vários lugares. Na África, vários laboratórios testando remédios, medicamentos e coisas em tribos inteiras, que as tribos inteiras morrem da noite para o dia. Né? Então, um monte de atrocidade acontecendo ao mesmo tempo, num mundo que os bonzinhos, teoricamente, ganharam, né? E não fazem nada para nos proteger, né? Porque um laboratório que quer vender veneno para a gente, o nosso governo até deixa e passa a lei. E para ajudar, ainda tira os orgânicos do nosso supermercado, né? Para que depois a gente adoeça e compre os remédios, que é da mesma Bayer que comprou a Monsanto. Então, quem é que está fazendo um mundo bom? Acho que são questionamentos que a gente tem que ter, né? Não estou dizendo esse é o certo e aquele é o errado, não se trata disso, mas a gente olhar com um certo recuo para tudo que está acontecendo aí e falar, peraí, o que está acontecendo? Porque não adianta nada a gente ficar só no Facebook reclamando e falando, todo mundo, ninguém faz nada, mas ninguém faz nada eu também não estou fazendo, muitas vezes, né? Se é só escrever uma frase no Face, o povo tem que acordar, todo mundo pode escrever isso e nada acontece, né? A gente tem que ter consciência, o que está acontecendo? O que realmente podemos fazer? Né? Ou eu vou ficar observando? Porque o mundo é uma manifestação das frequências que eu gero também. Então, aquilo que eu gero dentro de mim, como um Deus criador, como alguém que tem uma centelha divina, que cada um de nós gera, é a realidade que cada um de nós vai manifestar. Né? Isso é falado em vários grupos, né? É falado por parceiros extraterrestres, é falado de tudo quanto é jeito. Que nós geramos nossas frequências, que somos deuses criadores, nós manifestamos a nossa realidade. Então, essa realidade que a gente acha que está horrível, o que nós podemos fazer para modificá-la? O que eu, com a minha centelha divina, posso fazer para modificar isso que está ao meu redor? Né? A gente vai falar disso depois também, mas numa outra live, porque é assunto, né, para mais tempo. Eu morei 10 anos na França, como a maioria daí sabe. Nos 10 anos que eu morei na França, eu atendi muita gente lá, né? Eu trabalho com terapia, com coach, com desenvolvimento de paranormalidade, com várias coisas. E nesse tempo que eu atendi muita gente lá, eu atendi muitos líderes espirituais lá, que estavam querendo desenvolver algumas coisas ligadas a habilidades. E aconteceu algumas coisas que me espantavam, que era, por exemplo, um deles me mostrou um vídeo em que ele estava com um grupo dele e aparece uma luz descendo assim no meio do grupo. E aí ele falou com aquele grupo que aquela luz que estava descendo era um arcanjo, que ele tinha, no caso dele, invocado o arcanjo. E eu fiquei olhando aquela luz assim, que ele mostrou, e escutando a história dele, e depois ele pergunta para mim, mas o que você acha que era, Otávio? E eu fiquei chocadíssimo. Eu pensei assim, gente, essa pessoa já fez a afirmação do que era para o povo dele, todo mundo acreditou, e ele vem aqui me perguntar o que eu acho que é. Ou seja, ele não tinha a mínima noção do que era aquela luz que desceu.
Ele não sabia do que se tratava, mas ele passou para as pessoas e as pessoas acreditaram nele. Casos assim eu vi vários lá. Casos de manipulação de informação. E um caso que eu vou citar de manipulação histórica, bem famoso, que eu gostaria de citar hoje, rapidamente, que a gente pode aprofundar num outro caso, outro dia, é o caso de Nossa Senhora de Fátima, que é muito interessante. O que acontece? Quem não conhece a história de Fátima, vamos resumir. Na cidadezinha de Fátima, tinham 3 crianças, que eram 3 pastores, muito pequenos. Eles estavam perto de uma gruta e teriam visto Nossa Senhora, que teria falado com eles. E depois disso eles teriam tido encontros todo dia 13, foi no dia, primeiro encontro foi dia 13 de maio de 1917. E depois todo dia 13 de cada mês eles tiveram encontros. Até, se eu não me engano, outubro. E a história que contam é, eles tiveram encontros com Nossa Senhora, ela fez muitos milagres, e depois disso a igreja tomou conta do local, virou a capelinha deles lá. A Lúcia, que foi a única sobrevivente, que as outras 2 crianças faleceram depois, doentes, pouco tempo depois. A Lúcia foi mandada para um... Foi mandada não, quis ir, né, para virar freira enclausurada, nunca mais deu notícia, nunca mais quis falar de nada, e acabou a história aí, mais ou menos, né? Em linhas grossas, foi mais ou menos isso daí. Aí o que acontece? Há alguns anos, 2 historiadores portugueses, um que se chama Fina da Armada e o Joaquim Fernandes, eles conseguiram autorização para ter acesso aos documentos originais que estavam no Santuário de Fátima. Esses documentos originais tinham os testemunhos, tinham os jornais da época, tinha uma série de coisas. Que nem a igreja lembrava o que tinha ali. E esses 2 historiadores tiveram acesso a esses documentos. E eles começaram a ler os documentos, inclusive os testemunhos das crianças pastores, o que elas falavam que estavam vendo e não vendo. E esses 2 historiadores, o Fina da Armada, que é Fina, depois de Armada, de apóstrofe Armada, e Joaquim Fernandes. Né? Um deles é professor universitário, era, pelo menos, de história. Com mestrado, pesquisador mesmo nessa área. Esses 2, quando começaram a pesquisar, eles acabaram depois, a pesquisa deles ficou enorme, e eles escreveram vários livros. Todos têm Fátima alguma coisa. O que aconteceu por trás das aparições, alguma coisa assim. Quem quiser pesquisar, procure os livros desses 2. É Fátima, coloca Fátima e vai ter uns 3 ou 4 livros, pelo menos, que falam disso. Eles escanearam, bateram fotos dentro dos livros, tem cópias, assim, até dos testemunhos das crianças, né, dos desenhos que elas fizeram da Nossa Senhora, a dita Nossa Senhora. O que acontece? Muito interessante a história de Fátima. Primeiro, desde fevereiro daquele ano, 1917, ou seja, muito antes da coisa ter acontecido, que foi em maio, 13 de maio, a primeira aparição, grupos espíritas portugueses estavam fazendo posts nos jornais, nos livros você inclusive lê os posts dos jornais lá, originais, assim, as cópias, né? Falando que no dia 13 de maio aconteceria algo fantástico, anunciando que as mensagens que eles tinham recebido seriam que no dia 13 de maio algo muito diferente aconteceria. Ou seja, já antes, vários jornais, eu anotei aqui, Diário de Notícias, o Liberdade e o 1º de janeiro também, soltaram várias notícias antes. No dia 12 de maio, esses jornais anunciaram que algo estava prestes a acontecer. Grupos espíritas, né? Não foram grupos católicos. No dia 13 de maio, as crianças perto da gruta viram uma senhora, uma mulher. Agora, o que não é contado é que aquele não foi o primeiro contato dessas crianças. Com essa mulher foi. Mas essas crianças, tempos antes, perto ali da gruta, numa árvore, aconteceu algumas vezes delas passarem. Uma vez foi a Lúcia, que era mais velha, com outras crianças.
e ver tipo um anjo, que era tipo uma criança translúcida, uma outra criança que tinha a pele muito branca, translúcida. Essa criança se comunicava com elas através de telepatia, quando essas crianças estavam ali com esse, entre aspas, anjo, ou esse ser, elas às vezes entravam num transe hipnótico. Depois, outras vezes, foi já a Lúcia com o Francisco e a Jacinta, que foram os outros dois que participaram das aparições de Fátima, que tiveram contato nesse mesmo local com essa criança meio translúcida, que dizia que os estava preparando para um outro contato que elas teriam depois com um outro tipo de ser. Então existem os testemunhos, inclusive de padres que pegaram a confissão das crianças na época, tudo isso, nesses livros, a gente acha esses documentos. Né, gente? Eu não estou falando de achismo, estou falando de coisa que está aí, está documentado. Dia 13 de maio tem a primeira aparição. As crianças viram uma mulher com uma espécie de vestido, mas não era um manto tipo Nossa Senhora. O vestido dela ia até o joelho, mas pegaria mal a igreja apresentar uma Nossa Senhora com mini saia, né? Ia ficar meio esquisito. Então, eles desconsideraram a descrição das crianças, os desenhos que as crianças fizeram de como era esse ser. Em alguns momentos não dava para ver as mãos desse ser, o rosto direito as primeiras vezes, e elas escutavam sempre um barulho muito forte, como se fosse uma colmeia de abelhas. Muito forte. Alguns videntes que foram tentar ver essas aparições também, que conseguiram ver, eles falam de longe que o que eles viam eram as crianças, uma Nossa Senhora como se fosse uma holografia, uma mulher, não uma Nossa Senhora, uma mulher como se fosse uma holografia muito diferente, e um fecho de luz como se saísse de uma nuvem, uma projeção de algo em cima daquelas crianças e daquele ser. Temos diálogos da Lúcia falando no dia que chegar o dia 13. Todo dia 13 era o dia do encontro, de cada mês. Quando os adultos chegam e falam, você não vai para a gruta, para o encontro? E ela fala, a menina fala com medo, a Lúcia, eu não vou. Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei se aquilo é uma coisa boa, não sei se aquilo é uma coisa ruim, eu não sei se aquilo é um demônio. Eu não sei o que é aquilo. Eu não vou. Mas acaba que as testemunhas falam que depois de um tempo acontece algo assim com ela muito forte, assim, quase que hipnótico, de repente ela sai e vai para o local. Onde ela teria recebido, teoricamente, os 3 segredos, né? As crianças teriam recebido. E onde teve, na última aparição, o milagre do sol, que falam que tinha uma multidão muito grande lá e que o sol teria se mexido. Algumas pessoas falam que foi o sol que se mexeu, outras acreditam que estava tendo um eclipse e uma nave muito luminosa apareceu e se mexeu. Mas o fato é que esses historiadores, quando eles estavam pesquisando um milagre da igreja, eles iam falar sobre isso. Mas quando eles leram isso tudo, e depois eles leram sobre a Lúcia, quando ela se ficou mais velha, depois que tudo passou, que na verdade ela foi pressionada para entrar para a igreja, que ela não queria, né, como se fosse para legitimar todo o processo, eles falaram, peraí, tem alguma coisa estranha. E eles começaram a pesquisar os detalhes das aparições, e algumas das aparições, essa mulher aparecia com uma bola de luz na mão, e às vezes uma bola que tinha vários raios saindo, como se fossem espinhos em forma de raios saindo. E aí eles lembraram até das imagens de algumas Nossas Senhoras em igreja, né, da Nossa Senhora segurando um coração, como sendo o coração de Cristo, cheio de espinhos, né? Mas aí eles falaram, mas espera aí, existem aparições na Argentina que falam que são de discos voadores e seres de outro planeta com pessoas segurando bolas que saem raios. E eles começaram a correr atrás disso. E eles começaram a perceber que existiam várias semelhanças dessa mulher que tinha aparecido e de todos os sintomas do fenômeno, todo o contexto, com várias aparições que falavam que eram seres que vinham de fora com naves. Então ali eles começam a ver que todos tinham barulho de abelhas, com infrassons e ultrassons, todos tinham radiações eletromagnéticas, todos os casos tinham seres humanoides. Em muitos dos casos, as pessoas estavam tendo contato, tinham um momento de sentir uma expansão no campo, de angústia e de medo. Em alguns casos, as pessoas entravam em transe hipnótico. Né? Então, ali a gente vê que o caso, né, que os testemunhos das próprias crianças, das pessoas que estavam na época, inclusive padres e
e políticos e tudo da época, não batem em nada com o que nos foi passado depois. Não batem em nada com a história que nos mostra, com o filme que a gente assiste. Não batem. Outro exemplo disso. Existe uma gruta no sudoeste da França, não é tão no sudoeste, no sul da França, não muito longe de Marsella, que é uma gruta onde acredita-se que Maria Madalena teria passado. Essa gruta também, o que a igreja fez? Chegou lá, pegou a gruta, fechou, pertence à igreja. E realmente, quando você entra lá, existe uma energia muito diferente lá dentro. O pessoal que viu aquele vídeo meu lá dentro, é aquele vídeo que vai saindo uma fumaça, né? Como se fosse a transmutação do campo áureo, que vai virando fumaça e aparece a fumaça no vídeo. Você entra lá dentro, você tem uma sensação diferente. Você entra lá dentro, tem algo diferente. Então, o que acontece? As religiões vão lá e pegam aquele lugar. Onde que as maiores catedrais foram feitas? Sempre em lugares em que eram locais considerados locais de culto pagão ou locais onde existiam fenômenos paranormais, aparições, desenvolvimento de sensibilidade, locais que tinham um campo energético muito forte. Sempre foi nesses locais que foram destruídos primeiramente para a construção de catedrais. Então, pesquisem também sobre essas coisas. Quem se interessar, é claro. Então a gente vê que tem muita manipulação na informação que nos é passada. Né? Nos próprios textos da Bíblia. Tem um livro que era do Carlos Pass Wells, que eu não sei se chama um extraterrestre na Galileia, alguma coisa assim. Mas em que ele foi pesquisar em vários mosteiros antigos do mundo inteiro, versões antigas da Bíblia, e ele percebe a quantidade de modificações nos textos que aconteceu nos textos que a gente tem hoje. E assim foi com várias religiões. E assim é com várias informações que a gente tem. E assim a gente segue, né, essa história da humanidade que existe. A história oficial, né, o que contam pra gente, e os motivos reais de várias coisas, ou a história oculta. Como a gente falou, é como se existissem duas forças atuando aqui, né? É uma força que está do lado de um governo oculto, que manipula, né, a nossa humanidade, e uma outra força que quer o desenvolvimento. Essas duas forças trabalham também com coisas energéticas. E o que acontece? Quando existe um local onde as pessoas ativam esse local para terem contatos com outros seres, para passarem conhecimento, para trazerem conhecimento para a humanidade, as forças do outro lado querem neutralizar essa abertura de portal. Por quê? Porque é interessante que esses locais não existam, porque quanto mais você sai abrindo esses portais e desenvolvendo, né, o conhecimento de energia, de faculdades paranormais, de aceleração mental nas pessoas e na população local, mais essa população começa a interagir com outras consciências que vão trabalhando essa população, né? Que foi o que aconteceu com o povo do Nimrod, foi o que aconteceu com o pessoal do Graal, e que foi o que aconteceu também com o pessoal do Paraguai, e que foi o que aconteceu num certo momento com o pessoal da Alemanha, né? Pelo menos no pré-guerra. Né? O que aconteceu depois, aí a gente ainda não tem informações claras para entender. Mas pelo menos no pré-guerra foi isso. Então o que acontece? Existe uma... Você tenta... Um lado tenta acelerar a frequência e ativar locais para conseguir ter mais interação com aquele tipo de consciência e desenvolver. E existe um outro que está tentando fazer a mesma coisa do lado dele, só que tenta neutralizar. Então, o que a igreja fez quando ela neutralizou os locais, tudo que era pagão? O dia 25 era uma data de festas pagãs, né? Então, por que colocar o aniversário de Jesus, que a própria igreja fala que não foi nessa época que ele nasceu, nessa data? Justamente para neutralizar aquele tipo de festa, o que era gerado, a frequência que era gerada, o conhecimento que era compartilhado naquele tipo de festa pagã, né? Espiritual. Então, tem tudo a ver com isso, com essa questão de por que é interessante quem trabalha com a parte de paranormalidade, com outras consciências, com essas pesquisas, por que é muito interessante quando a gente viajar em grupos, quem já sabe fazer alguns efeitos de ativação, esse tipo de coisa, nem que seja materializar um perfume, tentar puxar uma nave, trazer luzes, né? Por que é interessante esse grupo, quando vai conhecer alguma coisa, fazer isso? Por quê? Porque suponhamos que você ouviu falar, por exemplo, que perto da sua cidade, onde você mora, não importa onde seja, tiveram algumas aparições de luzes, as pessoas falam que viram algumas coisas, e você vai para lá para pesquisar porque o assunto te interessa.
Aí você vai para lá e dentro disso, você chega lá, você interage com a população local, isso é muito importante, você sempre ter essa troca de fluxo com a população, não você chegar lá como sou o pesquisador e vim aqui passar a verdade para vocês, isso aí gera uma coisa negativa com a própria população. Chegue lá para trocar, eles vão ter muita informação para passar para esse grupo, sempre. E aí, a hora que você mapeou os lugares ali, onde você se sente melhor, onde você se sente mais acelerado, em qual lugar você se sente mais em paz, onde você se sente mais acelerado, você com o seu grupo, faça as ativações que você conhece, faça as atividades de aceleração mental, materialize perfume, tenta jogar uma pedrinha para ver se ela volta, tenta atrair naves, luzes. O que acontece naquele momento? A força mental, vibratória desse grupo, o que ela faz? Ela gera um campo que ativa o portal naquele local. Dá uma abertura dimensional ali. E ali as consciências de parceiros, outros seres, começam a interagir naquele local. E começam a trabalhar também a população local com quem vocês interagiram. Então, quanto mais a gente vai fazendo esse movimento de despertar, o movimento de despertar não é só dar uma palestra sobre um assunto, mas ele é prático também. É você, na sua troca com as pessoas vibracional, você conseguir trazer aquela vibração e ajudar o outro a ter uma aceleração vibracional junto com você e naquela troca de informação, de conhecimento, de consciência e também energética, aquilo gerando campos que permitam o acesso ou a outras realidades ou a aproximação de outras consciências que possam interagir com a população para passar mais conhecimento. Hoje o objetivo da nossa live não era estender muito, porque qual que é o nosso objetivo? É que a gente pegue cada um desses assuntos que foi falado hoje e vários outros depois, e que a gente faça cada assunto desse uma live ou um programa com convidados, né, amigos, parceiros, pesquisadores que vão participar com a gente. E dentro disso que a gente possa aprofundar cada tema. Então, a ideia nossa era não ultrapassar de maneira alguma 2 horas, uma hora e meia, 2 horas de live. A gente já está indo para 2 horas daqui a pouquinho. Então, queria ver se tem alguma dúvida assim, ligada ao que a gente já falou para a gente fechar. Se não, o que a gente vai terminando a live por aqui, agradecendo a todo mundo que participou. Né? A gente vai querer... Quem quiser mandar perguntas depois, pode mandar o tanto de perguntas que quiser. Por quê? Porque as perguntas todas que mandarem ou postarem no YouTube embaixo desse vídeo, quando ele sair, por exemplo, a gente vai usar essas perguntas todas para responder nos programas que a gente vai fazer sobre cada tema. A ideia é que cada vez que a gente apresente algo, as pessoas que estão participando podem trazer informações, podem participar com a gente também no dia da apresentação, se é algo que elas já pesquisaram, mas que também as perguntas que elas fizeram para a gente consiga responder todas com profundidade, pesquisar antes e na live a gente trazer aquelas respostas mais completas, com imagens, com tudo, certo? Então, o objetivo nosso hoje foi apresentar o canal de uma certa maneira, temas que a gente vai tratar de uma maneira sintética, principalmente para pessoas que não sabiam de nada disso, né? Que não tinham ideia de que nada disso existia, para ela ver uma série de coisas que mostra que a realidade é um pouco diferente da que a gente pensa, que a história da humanidade é um pouco diferente da que a gente pensa, e que a gente pudesse dar várias dicas de coisas que ela pudesse pesquisar nos assuntos que elas interessam, num primeiro instante. Depois disso, a gente tende a fazer programas que sejam com um tema só mais específico, para a pessoa falar assim, eu quero saber só sobre o Graal. Ela vai direto no nosso vídeo sobre o Graal. Eu quero saber só sobre sociedade secreta. Ela vai direto no vídeo só sobre sociedade secreta. Fica mais fácil para ela achar, fica mais um tema só específico, e a gente vai responder a todas as perguntas. Todo mundo que mandar perguntas para a gente, bom, espero que da próxima vez o Rafael consiga estar presente, a gente vai resolver o problema técnico dele para testar antes de acontecer da próxima vez. Assim a gente consegue fazer o programa e respondendo todas as dúvidas. Eu queria agradecer muito ao pessoal que divulgou o que a gente está fazendo, que está participando, dizer uma coisa que para mim é muito importante e que é muito verdadeiro. Muita gente fala assim, nossa, muito conhecimento que você está compartilhando. Gente, esse conhecimento que eu estou compartilhando
muito desse conhecimento eu aprendi com diversas dessas pessoas que estão aí assistindo a live. Muita gente mandou muita coisa para mim, muita gente me ajudou. Tem muita gente, o pessoal, por exemplo, que participou da outra live do Agente Somos, da Diana, são pessoas que contribuíram muito para mim, para várias pesquisas, para várias coisas. Então, eu agradeço a todos, em meu nome, em nome do